Boa noite, sejam bem-vindos ao nosso último dia da imersão Prosperidade Sem Culpa. Hoje a gente vai fazer uma amarração entre as nossas crenças que a gente viu na segunda-feira e a percepção do corpo que a gente viu ontem. Então, a gente vai entender como essas duas coisas podem funcionar juntas para que a gente seja beneficiado na nossa vida, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, no nosso bem-estar. Enfim, como é que tudo isso se conecta. Então, eu quero fazer uma pergunta para vocês. E se eu te dissesse que você já tem tudo o que você precisa para começar esse processo de transformação? Que você não precisa se reinventar, você não precisa desenvolver novas habilidades, você não precisa caminhar um caminho desconhecido. Muito pelo contrário, você já tem tudo isso aí dentro, mas o que você precisa é se lembrar dele. Por quê? Com tudo que a gente viu com relação às crenças, elas vieram pegando essas lembranças e jogando lá para o nosso inconsciente. Então, eles estão lá, mas escondidos. A gente precisa relembrar esses fatos. E aí, eu quero dar uma cutucada em vocês. Você é aquela mulher que sempre sente que precisa aprender uma técnica a mais, fazer um curso novo, ler um novo livro, fazer algo para passar numa prova, ou que você nunca é bom o suficiente, que você sempre tem que estudar mais um pouco, estudar mais um pouco. Vocês sentem isso? Sim. Então, aí eu vou contar agora um outro detalhe, então, para vocês. Esse fato é extremamente feminino. Achar que não está pronta, achar que precisa de mais um curso, achar que tem que estudar mais um pouquinho antes de lançar alguma coisa, estudar de novo antes de tentar subir na carreira. Isso é extremamente feminino. E isso é uma grande armadilha. Por quê? Porque a gente vai se sabotando nesse processo. A gente vai ficando cada vez mais insegura na sensação de eu ainda não estou pronta, eu preciso de mais um curso. Aí você vai lá, compra mais um curso, faz o curso, termina e fala assim: nossa, parece que agora vai. Aí você vai colocar a mão na massa, ai não, eu vou precisar de outro, eu vou precisar de mais alguma coisa. E tem todo um sistema que se beneficia disso. Porque a gente, mulher, quando a gente vai para frente, quando a gente tem coragem, quando a gente assume o nosso espaço, a gente está deixando de fazer pelo outro. A gente está deixando de fazer pelo marido, pelo filho, pela mãe, pelo pai, pelo chefe. Porque a gente, né? Normalmente a gente é o povo que engloba todo mundo. Quando a gente para de englobar os outros para correr atrás do que a gente quer, e a gente fala assim: não, agora eu tô pronta, agora eu vou. A gente deixa de prestar esse serviço para os outros e vai tomar conta da nossa vida. Toda essa rede, essa cadeia que se formou nessa nossa dependência desmonta. E aí cada um tem que correr atrás do seu. E ninguém quer. Então, essa rede de insegurança beneficia todo mundo, menos a gente mesmo. E isso dói saber disso, mas a boa notícia é que tem jeito de mexer nisso, tem jeito de mudar. E qual que é esse jeito? O jeito é voltar para dentro. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. É reconhecer a nossa história, os nossos dons, os nossos sentir, as nossas experiências. Isso que a gente estava comentando agora há pouco, o que a gente tem de experiência de vida, de outros saberes que a gente tem por aí, que ficam esquecidos, que ficam escondidos. E que principalmente a vida profissional vem domando, porque não é interessante para mim que você saiba yoga, por exemplo. Você não, para minha empresa, você não me dá lucro se você sabe yoga, então não é interessante para mim, então corta. E nessa estrutura
da gente acabar ficando dependente do dinheiro, da gente tá cuidando de meio mundo, então você não tem muito tempo nem muito espaço para fazer algo novo. O que que a gente faz? A gente aceita. E a gente realmente pega esse saber e joga lá para trás. Eu vou contar minha história para vocês bem rapidinho. Eu falo que eu nasci astróloga porque eu comecei a me interessar por astrologia aos 4 anos de idade, quando eu vi os Reis Magos no presépio da minha avó. Fiquei enlouquecida com eles e fiquei enlouquecida com a seguinte pergunta: com tanta estrela no céu, como é que eles sabiam qual era a estrela certa que eles tinham que seguir para chegar no menino Jesus? E essa pergunta esteve presente na minha infância inteira. Eu ficava muito enlouquecida pensando nisso. Como é que eles sabiam qual era a estrela certa? Como é que sabia que tinha que andar atrás da estrela? Eu ficava me quebrando a cabeça. Com isso, desde os, sei lá, 10, 9, 10 anos, eu comprava aquelas revistinhas do João Bidu. Vocês lembram do João Bidu? Esses dias eu descobri que a revista existe ainda, gente, mas era a única coisa que eu tinha em Araras para poder tentar conhecer um pouco de astrologia, porque aquilo me fascinava muito. E eu sempre notei que eu lia e parece que eu já sabia aquilo. Não era um grande esforço para mim memorizar aquelas características ou entender aquela dinâmica. Parece que eu relembrava aquilo. E aí a vida foi passando. Ai, doeu. E aí a vida foi passando. Fui para a faculdade, me formei, tive filho e fiz o quê? Fui para o universo corporativo. Não cabe uma astróloga com roupas de hippie no universo corporativo. E aí, entre as responsabilidades, eu tinha filho, eu já tinha casa, eu tinha que ajudar a dar conta de tudo aquilo, e eu podia continuar seguindo esse meu sonho da astrologia. O que a gente faz? A astrologia fica lá no cantinho, porque eu preciso agora ter um filho, eu tenho que tocar a vida. E foi muito curioso que quando eu entrei para esse universo corporativo, ele tomou conta da minha vida de uma maneira, com horários, com demandas, com reuniões, com eventos, com tanta coisa, que é como se a astrologia realmente tivesse saído da minha vida e apagado da minha vida, porque eu esqueci que existia. Eu muito mal consegui olhar para a lua e falar: ah, a lua tá bonita hoje. Aliás, hoje tá linda. Não sei se vocês viram, lua cheia em Sagitário. Se não viram ainda, depois vai lá e dá uma espiada. Então, olha como é curioso, né? Como essa coisa da responsabilidade da vida e de todos os papéis que a gente assume realmente tira a gente do nosso eixo, tira a gente ali daquela nossa missão. Em 2017, e gente, meu filho nasceu em 2004. Eu saí do corporativo oficialmente, ali, bater cartão CLT, em 2017, 13 anos depois. Quando eu saí do CLT, abri a minha empresa, eu lembro que um belo dia, no meio do dia, eu entrei no YouTube, coisa que eu nunca fazia, porque não dava, e apareceu alguma coisa de astrologia para mim. Eu falei, nossa, deixa eu assistir. Foi um vídeo, gente, de uns 10 minutos, mas foi o suficiente para desengavetar tudo que eu sentia e tudo que eu sabia. E todos aqueles saberes fizeram assim, ó. E parece que voltaram de uma vez. Então, o meu convite para vocês é esse: tentar olhar para a vida de vocês, olhar para coisas que vocês fazem muito bem, que vocês gostam muito e que de repente está engavetado pelo contexto de vida, por tudo que você faz, por todas as funções que você cumpre. E entender se isso não pode ser desengavetado, ou se não tem um pequeno espaço para que essa coisa respire na sua vida e com isso você respire junto, você traga alegria, porque a gente vai se soterrando. E aí,
A gente cai na armadilha de se sentir insegura, a gente cai na armadilha de falar, preciso de mais um curso porque eu não estou pronta. E quando você pensa, se esse curso está relacionado a uma coisa que não é lá aquilo que você gosta demais, você não vai se sentir pronta mesmo. Agora, se é uma coisa que você gosta, você tira de letra, você fala, já estou pronta, estou indo. Então, desengaveta coisas que você gosta, que está lá escondida, para que ele sirva de antídoto para essa armadilha. Esse caminho é para dentro, não é coisas, não é por fora, é para dentro. E aí, responde para mim, anota aí no seu caderninho. O que você viveu já é uma fonte de valor. Sua forma de sentir o mundo pode gerar renda, pode gerar cura para você e pode gerar impacto. Então, olha só, a sua história, tudo que você já sabe, é uma grande fonte de cura, primeiro para você mesmo. Olha só o que a Indiara falou. Sempre pratiquei yoga com professores muito rígidos. E uma pessoa que já é tensa, praticar um exercício que prega flexibilidade, mas com professores rígidos, isso dava um efeito contrário. Agora ela está num caminho com um professor mais flexível, que está ensinando curtir o processo, curtir o caminho. Olha como esse saber, que parece muito simples nesse sentido de fazer a mesma coisa, mas com menos rigidez, olha o tamanho do processo de cura que isso é na sua vida diária e o quanto de cura o professor está compartilhando com ele e com todos os alunos. Então, olha para tudo que vocês já viveram, entendam o grande processo de cura que você tem dentro de você, primeiro para você mesmo e depois para compartilhar com os outros. Seja com histórias, seja com exemplos, seja com saberes, seja com coisas que você, como eu comentei, sabia fazer lá atrás, mas deixou esquecido por aí, deixou passar por uma série de outros compromissos. E não precisa dedicar um dia inteiro para essa coisa, não precisa desestabilizar a sua rotina, não precisa que esse fato interfira muito na sua vida, mas dedica 15 minutos por semana para isso, por exemplo, ou 1 hora por semana, ou 10 minutos por dia, mas dedica um pequeno tempo para esse saber, para essa coisa, para essa atividade, enfim. Você vai perceber o quanto isso vai fazer bem para você. Você vai se sentir mais livre, mais aberta. E aí, né, caminhando no sentido contrário do que a gente falou nos dias anteriores, um corpo travado não entra dinheiro, não entra prosperidade. Então, se você começa a fazer uma pequena coisa que você gosta, é uma brechinha para o seu corpo relaxar, para sua mente relaxar e para o seu campo se abrir. É uma pequena brecha que abre um espaço para essa prosperidade começar a encontrar um caminho para romper esse casulo que a gente se encontra, né? Que a gente se enfia e conseguir chegar até você. E aí tem uma verdade dura para a gente falar, mas que nessa altura do campeonato, eu espero que essa verdade não seja tão dura assim, é que o dinheiro não é inimigo da sua verdade, ele é amplificação dela. Então, eu sempre vejo a seguinte analogia: uma faca é uma faca. Ela pode ser usada para cortar um tomate, para fazer uma salada, ou ela pode ser usada para matar uma pessoa, mas ela continua sendo uma faca. Quando a gente fala de dinheiro, voltando lá na aula de crenças, muita gente tem aquela crença de que o dinheiro é sujo, de que o dinheiro corrompe as pessoas. É muito comum a gente escutar isso. Ah, fulano era uma pessoa legal, tranquila e sociável. De repente ficou rico, ficou arrogante, ninguém mais consegue chegar nele. Não é? A gente tem N exemplos disso por aí.
Agora, foi o dinheiro que fez isso com essa pessoa? Ou essa pessoa já tinha essas características dentro dela? E quando o dinheiro chegou na mão dela, ela mexeu alguma chavinha lá dentro que ela pensou o seguinte: agora eu não dependo mais de ninguém. E aí ele se tornou uma pessoa arrogante. Entende? Não foi o dinheiro, foi a atitude da pessoa com relação ao dinheiro. Então, o mesmo dinheiro que corrompe pessoas é o dinheiro que faz caridade, é o dinheiro que monta um hospital, por exemplo, é o dinheiro que constrói uma escola. O elemento dinheiro é o mesmo. O que muda é a nossa percepção e as nossas atitudes com relação a ele. Por isso que o dinheiro não vai corromper a nossa missão, não vai corromper os nossos valores, não vai corromper o que a gente veio aqui para fazer. Ele vai amplificar o que a gente tem dentro. Então, se a gente tem uma atitude positiva, se a gente tem uma atitude de bem com a vida, se a gente é uma pessoa agradável com os outros, se a gente é uma pessoa que se importa com o próximo, o dinheiro simplesmente vai amplificar isso na gente. Agora, se a gente já é uma pessoa muquirana, fechado, briguento, arrogante, com dinheiro, ele vai amplificar as características que a gente tem. Então, presta muita atenção nisso. Não é o dinheiro que corrompe, não é o dinheiro que vai fazer a pessoa se transformar em algo que ela não é. Ele vai amplificar o que já existe dentro dela, porque ele vai dar meios, né? Ele vai dar possibilidades. Olha só como trazer à luz essa consciência, como faz a gente desconstruir um monte das crenças que a gente falou com relação a dinheiro. Que o dinheiro corrompe, que o dinheiro faz as pessoas ficarem do mal, que o dinheiro faz as pessoas subirem no salto. Olha como essa percepção traz esse lado racional e a gente fala, é verdade. Ele só liberta o que a gente tem dentro, liberta o monstrinho ou o anjinho interior de cada um de nós. Faz sentido para vocês? O que vocês acham? Sim. Sim, faz sentido, sim. Né? Faz sentido muito. E é um alívio, não é? Quando a gente chega nessa racionalização, não dá uma Sim. sensação assim, putz, então tudo bem se eu tiver. Aliás, gente, uma coisa muito engraçada. Voltando lá aos meus 4 anos de idade com os Reis Magos, porque tem a ver com isso. A minha família sempre foi bastante católica, principalmente minha avó, minha mãe. Então eu, com 4 anos de idade, já frequentava a igreja, tinha todo um esquema, o padre frequentava a casa da minha avó, e tinha-se muito uma conversa sobre pecado na casa da minha avó. E, de alguma maneira, aquilo eu acho que devia estar já no meu campo, né? Quando eu vi os Reis Magos, a minha avó tem um presépio gigante, que hoje em dia é meu, que era da mãe dela, inclusive, então é um presépio que tem mais de 100 anos. E os personagens, os pastores, Maria, José, eram todos com umas roupinhas bem pobrinha. E os reis magos, a minha avó tinha passado purpurina na roupa deles, porque eles eram reis, então eles destoavam daquele contexto. Quando eu vi essas 3 figuras, me chamou a atenção exatamente por isso, porque eles brilhavam, eles destoavam muito. E aí eu perguntei para minha avó, quem são esses 3? E a minha avó me falou, são os reis magos. Na minha cabeça, de 4 anos de idade, eu pensei o seguinte: olha que coisa mais louca, eu não sei como que eu pensei isso nessa idade, mas eu lembro do pensamento. Se ele é mago, ele é bruxo. Se ele é bruxo, ele é marido da bruxa. Se ele é mago, marido da bruxa, tá indo ver o menino Jesus, quer dizer que ele não é do mal. Quer dizer que se eu também for, ok, não é pecado e eu não vou para o inferno. Olha que pensamento para uma criança tão pequena. É a mesma relação do que a gente está falando com o dinheiro.
Não é o fato, o elemento em si, mas é a maneira como a gente lida com ele, a maneira como a gente encara. Essa história, eu sempre lembro dela e eu dou muita risada, porque é um pensamento muito inusitado para uma criança muito pequena, né? Uma outra coisa também em relação ao dinheiro, Fernanda, Hum, que eu acho que pode prejudicar, é a gente ser muito controlada, né? a É, rigidez, né? eu percebo que ao longo da minha vida, quando eu comecei a soltar mais, a deixar essa preocupação, será que eu vou ter para pagar? Uhum. Ou isso é muito caro, sabe? Fazer questão de centavos. Eu tenho assim me libertado disso. Então a minha vida começou a melhorar. É, porque qual é a crença por trás dessa rigidez do eu preciso controlar o dinheiro e eu preciso fazer questão de centavos? A crença é: se eu não pegar isso aqui e não guardar, vai escapar e eu não vou ter nunca mais. É, E aí, essa crença te conecta a um sentimento de escassez. E o universo funciona por ressonância. Sabe quando a gente não tem emprego nenhum e você passa lá um ano procurando emprego e não consegue nada? Aí você consegue uma entrevista. Aí na mesma semana, 5 empresas te ligam e todas querem que você vá fazer a entrevista. Ou então você tá solteira, ó, há um milênio. Aí você arranja um cara para sair com você. Aí mais uns 3, 4 começam a olhar para você e mexer com você na rua. Por quê? Porque a gente, nessa ressonância, a gente emite uma onda e o universo nos devolve essa mesma onda. Quando a gente está nesse processo de escassez, ou do não tenho emprego, ou do não tenho namorado, é a mesma coisa. O que a gente está emitindo? Não tenho, queria ter, mas não tenho, queria ter, mas não tenho. E a gente emite isso com medo. A gente emite isso com essa sensação de ai, eu já não tenho, e se eu perder esse pouquinho que eu tenho, eu vou ficar mais pobre ainda. Quando a gente solta essa preocupação, quando aparece a entrevista de emprego ou quando aparece esse possível namorado, o que acontece naturalmente? A gente relaxa, a gente fala, ai, graças a Deus, tem uma possibilidade de dar certo. Quando a gente dá essa relaxada, a nossa onda cerebral muda. A gente passa a vibrar mais alto, a gente passa a vibrar mais relaxado e mais grato. E é isso que a gente recebe de volta. Por isso que quando você parou de ser tão controladora, a coisa melhorou. Porque antes você estava falando para o universo, ó, oh, eu não posso perder nada, nada, nada do que eu tenho. E aí o que estava ressoando era a perda, o não tenho. Quando você relaxou, a mensagem foi: ah, tá, agora ela sabe que ela tem o suficiente, ela tá relaxada, então vamos devolver o suficiente para ela. Esse é o grande segredo da física quântica, esse é o grande segredo dos processos de cocriação que a gente vai fazer hoje. Vocês vão ver isso na prática. Então, o segredo é relaxar. O segredo é igual o seu professor de yoga, é fazer o asana, mas curtir o processo. Se não deu para ser perfeito, tudo bem, faz 80% perfeito e tá valendo porque você está ganhando no processo. Olha como o estado relaxado é muito mais fácil de se viver e muito mais fácil de trocar num nível alto do que a rigidez, do que a falta de flexibilidade, do que essa coisa turrona. Olha como é diferente o que volta para gente, porque é um reflexo do que a gente está emitindo. E aí, eu trouxe algumas inspirações e o Ikigai é uma delas que fala exatamente isso do ponto de vista de trabalho, de produção, de trocas. Ele diz o seguinte: ele é um conceito japonês que pode ser traduzido como a razão de viver. Então, dentro do Ikigai, a busca pelo propósito de vida está em fazer o que você ama, o que você é bom
o que o mundo precisa e pelo que você pode ser pago. Se você achar uma coisa que você ama, que você é bom, que o mundo precisa e ainda querem te pagar para você fazer isso, é o mundo perfeito. É esse pedacinho do meio aqui, que é a intersecção de tudo, tá vendo? Ó, o que o mundo precisa, o que você ama, no que você é bom e no que as pessoas querem pagar para você fazer. Quando você junta o que você é bom com o que as pessoas querem fazer, dá uma profissão. Quando você junta o que você é bom com o que você ama, dá uma paixão. O que você ama com o que o mundo precisa, dá uma missão. E o que o mundo precisa com o que o mundo quer pagar para você, dá a sua vocação. Se você consegue equilibrar tudo isso, você tem uma vida muito fluida, muito flexível nesse sentido de completude, de tenho tudo que eu preciso, de tô bem na vida. Claro que conseguir as 4 coisas ao mesmo tempo é um tanto utópico, mas às vezes a gente consegue 3. É igual a aula de yoga, não conseguiu o 100%, mas conseguiu 80%, já está valendo. Não conseguiu as 4 coisas ali, mas conseguiu 3? Ok. Conseguiu 2? Ok também, vamos tentar a terceira. Esse conceito eu acho ele muito bonito, eu acho ele muito humano, sabe? Nesse sentido amoroso do ser. Um outro conceito que a gente vê muito na internet, e vocês já devem ter visto, é o conceito de arquétipos. Um arquétipo é um símbolo que geralmente vem incluído num objeto. Por exemplo, o arquétipo mãe. O sentido de mãe é algo que a gente não toca. A gente sabe o que é ser mãe, a gente sabe o que é cuidar do outro, amar, carregar no ventre, passar pelo parto, cuidar quando é criança. A gente sabe de tudo isso. Agora, mãe, a gente não toca. A gente toca a mulher que encarnou a mãe. Um outro arquétipo, liberdade. A gente não pega liberdade, mas ele é um arquétipo, mas a gente pega um cavalo solto correndo num pasto, por exemplo, livre. Aí a gente consegue pegar o objeto, o cavalo. O que está acontecendo? Muito, mas demais e de uma maneira até descontrolada. As empresas estão pegando os conceitos de arquétipos e trazendo para suas marcas, algumas de um jeito legal, outras de um jeito não tão legal assim. Uma empresa que usa um arquétipo de uma maneira muito legal e muito fácil da gente entender é a Havaianas. Qual é o arquétipo da Havaianas? É disponível para todo mundo. Da pessoa mais pobre à pessoa mais rica, todo mundo tem uma Havaianas, pelo menos no Brasil. Por isso que o slogan como é que é? É para todo mundo usa. Porque é esse arquétipo de cidadão comum. Você é comum, tão comum que todo mundo tem alguma coisa igual. Então, por que eu trouxe aqui? Na nossa vida, a gente pode usar alguns arquétipos para melhorar, alguns arquétipos para falar de abundância, alguns arquétipos para dar esse up na gente mesmo. Lembrando que o arquétipo é um símbolo. Então, você pode, por exemplo, imaginar que você está fazendo assim com a mão, por exemplo, e que tem moedas de ouro na sua mão. A moeda de ouro é um arquétipo do dinheiro. Ela fisicamente não está aqui. Mas, como a gente funciona por ressonância, o que a gente emite é o que volta. Se a gente imaginar que a gente está com a mão cheia de moedas, a possibilidade da gente emitir essa onda é muito maior do que se a gente não imaginar. Então, convido vocês a lerem um pouco sobre arquétipos e a entenderem como é que você pode começar a trazer esse conceito para a sua vida para ele te empurrar.
Por exemplo, tem um arquétipo muito forte, muito poderoso, que é o do cavalo. Não sei se vocês já viram o tanto de empresa que tem cavalo, desenho de cavalo no seu logotipo. O cavalo traz vigor, traz velocidade, traz força física, traz essa vontade de vencer, doa quem doer. Só que o arquétipo também tem um lado sombra. E aí, o arquétipo do cavalo no lado sombra dá coice, passa por cima dos outros, pisoteia. Então, é legal ativar um arquétipo? Mas a gente tem que tomar cuidado. E a gente tem que pensar o seguinte: o arquétipo é um símbolo que está aqui para me ajudar. Ele não, ele é ele, eu sou eu. Ele é uma roupa. Eu estou vestindo essa roupa agora, mas a hora que a gente desligar aqui, eu vou tirar essa roupa e vou botar outra roupa para dormir. Porque tem gente que fica nesse processo de ativar arquétipo e começa a se confundir com o arquétipo. Aí você conversa com a pessoa, ela não é mais ela fala com as palavras-chave do arquétipo, ela usa roupas com a cor da roupa do arquétipo, e emocionalmente começa a ter uma mistureba ali, e ela vai se perdendo nesse processo. Então é super legal, super positivo, ajuda pra caramba, mas a gente tem que tomar cuidado, tem que, como tudo na vida, fazer com parcimônia e com equilíbrio. Outra teoria, outra inspiração que eu trouxe aqui, e essa é bem relacionada a trabalho, é a teoria do Carl Rogers, que diz o seguinte, que para a gente se destacar, a gente precisa ter autenticidade e coerência. Então, ele convida, né, a gente a ser genuíno, a ser transparente, a ser sem máscaras, a manter a nossa autenticidade, a estar em contato com essa nossa verdadeira essência. Se a gente colocar essa teoria num funil e espremer, o que a gente tem? O trabalho de crenças que a gente fez na segunda-feira, no sentido de tirar as máscaras. As crenças nada mais são do que máscaras que foram colocadas na gente e que a gente aceitou. Então, olha que legal. Isso é uma teoria do marketing que fala sobre como você aparecer melhor, mas que, né, dilapidada, é um trabalho de crenças. Então, manter a nossa autenticidade é olhar para essas crenças e falar para elas assim: essa aqui não funciona mais para mim, essa aqui ainda funciona. Essa aqui ainda é necessário para eu me manter íntegra e me reconhecer como eu sou. Ah, mas essa outra aqui, ó, já estou pronta para passar por cima dela e deixar ela embora. Isso é ser autêntico. Então, aquele trabalho da segunda-feira é para a gente fazer sempre. Por isso que eu mandei o exercício para vocês, porque essa gravação vai ficar disponível até domingo. Vocês conseguem assistir de novo até domingo. Essa, né, a de ontem e a de segunda-feira. Mas o exercício eu mandei para que vocês possam ter. E sentiu que a coisa tá meio esquisita, volta lá e refaz o exercício. Você vai ver que de tempos em tempos a percepção das crenças vai mudando, porque você vai já liberou essa, ela já saiu da frente, próxima da fila, quem é que vai se apresentar. Então, de tempos em tempos, refaçam aqueles exercícios, vocês vão ver como vai clareando. E aí a gente tem a economia da paixão, que é uma técnica que também fala de autenticidade, também fala de viver com propósito, de trabalhar com propósito, de pegar a nossa autenticidade, o nosso propósito e vestir como se fossem marcas pessoais nossas. Olha como eu acho muito bonito isso. Tem algumas correntes da comunicação e do marketing que estão se encaminhando para uma visão mais humana, mais humanística das coisas, menos vamos fazer, produzir, vender e encher o povo e tá tudo certo. Estão tentando resgatar essa autenticidade, resgatar essa verdade que foi se perdendo no mundo
pelo que a gente falou, o mundo corporativo, tudo que a gente vivencia e que a gente é obrigado, né, a se esconder porque não cabe no mundo lá fora, tem algumas correntes que estão levantando essa bandeira de novo. Então, quando eu vejo essas teorias, eu falo, tem jeito, o mundo tem jeito ainda. E aí, eu tenho mais uma provocação para você, que é o seguinte: se você pudesse acolher quem você foi e agora dar lugar a uma pessoa nova que você está pronta para ser, como é que seria para vocês? Pensando em tudo isso, pensando nas crenças que a gente trabalhou, pensando no exercício que vocês fizeram, pensando na questão que a gente falou ontem, de como tudo isso vem para o corpo e o corpo sofre fisicamente. Se a gente falasse assim, estou pronta para dar um passo além, estou pronta para pegar esse pacote de crenças e deixar ele, a mochilinha de pedras, tirar já uma pedrinha, deixar lá e começar a caminhar mais leve. Não dá uma sensação de, ai, parece que dá um jeito assim de vai ficar mais leve, vai ficar mais fácil. Vocês conseguem ter essa sensação quando a gente pensa em deixar algumas coisas para trás que não nos servem mais? Eu tenho muito essa sensação fisicamente em 2 momentos da minha vida. Primeiro, quando eu dou roupa, sabe quando a gente pega o guarda-roupa, pega um monte de coisa que você não usa mais e doa, eu sinto essa leveza. Ou quando eu corto o cabelo, gente. Já teve 3 vezes na vida que o meu cabelo estava na cintura e eu fui lá e cortei, tipo, aqui. Mas me deu uma leveza, uma sensação de, ai, um monte de coisa ficou para trás e agora eu tenho uma vida nova pela frente. Eu queria saber de vocês, se tem marcos assim na vida de vocês, se tem coisas muito simbólicas que quando vocês fazem, vocês têm essa sensação de leveza. Vocês têm? Sim, já tive essa sensação com cabelo, com doação de livros, de roupas, a faxina de casa, mudança de casa. Eu tenho essa sensação quando eu menstruo também. Uma sensação de, nossa, tá limpando um monte de coisa e indo embora, sabe? Fluindo. Então, eu fiz uma limpa aqui no meu escritório, Ai, porque eu fiz mestrado. Naquela época que eu fiz mestrado, não tinha essa digital como tem hoje. Então, não. eu tinha muito Nossa, artigo, imagina. muita. Ó, então, teve uma coleta de lixo eletrônico, há umas 2 semanas atrás, que eles também recebem livros, papéis, Ai, eles recebem de tudo. Menina, eu fiz um limpa aqui, acho que foram 10 sacolas. eu acredito, Senti uma eu leveza, acredito. sabe, das empresas que eu trabalhava, de documentos, cartas, rasguei tudo, né? Tinha coisa que não dava É, para doar, né? Que rasguei e, nossa, foi muito bom, foi mesmo muito bom. porque se você quisesse uma informação no meio dessa papelada toda, não ia achar. Não achava exatamente, Não e ia não achar. usava, ficou E, anos que eu nem abria, é, né? E ainda tem algumas coisas que eu preciso fazer um limpa. E a gente sente que a energia a renovada do energia local e muda, da gente, muda. né? Muda, a energia muda. Então, essa é mais uma tarefa para a gente colocar nessa nossa rotina. De tempos em tempos, dar essa movimentada. E não precisa ser sempre, gente. Pode ser a cada 6 meses, a cada ano. Mas não deixar que vai só acumulando, acumulando, acumulando. Porque, de novo, o que a gente falou do acúmulo? É um recado para o universo de preciso guardar. Se eu perder isso aqui, eu não vou ter mais, né? Então, é mais um recado para a gente. E aí, eu tenho um próximo passo que eu queria mostrar para que vocês conheçam e para que vocês pensem se faz sentido na vida de vocês. A gente passou pela imersão Prosperidade Sem Culpa e ela abriu vários
caminhos, né? Ela abriu várias possibilidades na nossa mente, trabalhou muitas coisas, a gente liberou algumas, trabalhamos o corpo. E agora, o meu próximo passo se chama Travessia entre Mundos, que é onde a gente continua, se vocês quiserem. Quando a gente atravessa um caminho, o nosso mundo todo reorganiza. É exatamente isso que a gente está falando. Quando a gente doa coisas, quando a gente libera espaço, quando a gente corta o cabelo, quando a gente muda as nossas crenças, libera um espaço e o nosso próprio corpo se reorganiza. E é exatamente essa a proposta da travessia. Ela é um processo terapêutico para que a gente possa continuar no nosso mundo, mas começar a olhar para um mundo novo com outros olhos, com mais leveza, com mais flexibilidade. Quando a gente quer trazer essa flexibilidade para a nossa vida, para o nosso trabalho. Se a gente sente que carrega peso, que ainda carrega culpa, se a gente sente que está dividida entre o que a gente precisa fazer e o que a gente gostaria de fazer, mas não consegue entender como é que dá esse salto daqui para cá, sem abandonar o lado de cá, porque às vezes a gente não quer abandonar o lado de cá, mas a gente também quer botar um pezinho no lado novo, e a gente não sabe como fazer isso. Se a gente precisa de mais clareza para entender a vida, para entender as relações, para entender os negócios, o Travessia fala de tudo isso. Então, ele trabalha com curas emocionais, com desbloqueios emocionais. Ele ajuda a gente a acessar essa nossa verdadeira potência, acessar quem a gente realmente é, se reconectar lá com o nosso eu interior, trazer mais nitidez para a nossa vida, trazer mais leveza para a nossa vida. E aí eu já coloquei uma ressalva ali, não é um trabalho de marketing, porque as pessoas têm feito isso, mas com uma dose de marketing gigantesca colocada no pacote. E aqui não é, aqui é alinhamento interno e é prosperidade como consequência de você conseguir ser quem você é e expressar para o mundo quem você é. Então é um processo de 4 meses, é uma jornada de transformação. Nesses 4 meses são 8 encontros, então são encontros a cada 15 dias. Por quê? Porque a gente trabalha processos intensos de reprogramação. A gente trabalha processos intensos lá de mexer nas nossas memórias, de mexer muito profundo. Então, eu optei por colocar encontros a cada 15 dias, que é para dar tempo do corpo entender isso, que é para dar tempo da gente absorver tudo o que está acontecendo. Como é que a gente faz tudo isso? Com o Theta Healing, que vocês já conheceram, com análise de mapa astral, com análise de traços de personalidade e com ferramentas sistêmicas, que é o que a gente está fazendo nos exercícios que eu tenho mandado para vocês. Então, ele tem uma sequência, né? A gente começa olhando para tudo que a gente precisa tratar, reconhecendo os nossos traços de personalidade, reconhecendo aonde que o bicho pega para cada pessoa, desatando esses nós invisíveis, olhando para o mapa astral, entendendo como é que as suas características lá do seu mapa astral interferem na sua vida profissional. Como é que lá no mapa astral está sinalizado o seu jeito de lidar com dinheiro, o seu jeito de ganhar dinheiro, o seu jeito de lidar com o seu dinheiro ou com o dinheiro do outro. Tudo isso está no mapa astral e dentro do Travessia a gente vai olhar, entender como é que tudo isso se manifesta ali, trazer para a realidade e traçar estratégia para fazer isso melhor, né? Para lidar melhor com toda essa situação. A gente vai olhar para o seu trabalho como negócio no sentido de como é que eu posso fazer esse meu trabalho melhor em menos tempo, com mais eficiência? Quais são as questões internas minhas, de crenças e de posicionamentos meus, que se eu mudar, o meu trabalho melhora? Melhora o resultado, melhora o relacionamento com as outras pessoas? Como é que eu traço um plano
para dentro do meu trabalho, dentro do meu negócio, eu melhorar cada vez mais, de forma que eu vou me tornar uma pessoa mais eficiente, um profissional melhor. Como é que eu posso ser vista sem medo de ser vista? Lembra que a gente falou bastante daquela coisa da caça às bruxas, principalmente para a mulher, que a gente, quando, né, a mulher falava, quando a mulher se manifestava lá naquela época, ela era acusada de bruxaria, ela era presa, e o quanto isso reverbera até hoje no nosso inconsciente e faz com que a gente tenha medo de aparecer, com que a gente tenha medo de se expor. Então, a gente também vai trabalhar isso lá dentro do Travessia. Sempre, todas essas ações são apoiadas com sessões de Theta Healing em todos os encontros. Então, a gente faz exatamente o que nós fizemos na segunda-feira. Reconhece o que está acontecendo, trabalha a crença e depois vai para o Theta para sedimentar isso, para aterrar tudo que foi trabalhado. E aí, como é um processo terapêutico, tem alguns bônus. Tem aula de mandala lunar, que eu não sei se vocês conhecem. Vocês conhecem? Vocês sabem o que é mandala lunar? Já ouviram falar? Já ouvi falar. Eu vou mostrar na prática para vocês. Agora, deixa eu pegar uma bonitinha. Ó, isso aqui é uma mandala lunar. O que tem aqui na mandala? Eu vou pegar, eu tenho uma em branco aqui. Aqui. Fica mais fácil. A gente tem uma mandala de 30 dias. A gente começa aqui, ó, na lua nova. Marca o dia que tá a lua nova e vai marcando dia a dia o caminho da lua. E aí, tá vendo que tem essa grade aqui, ó? Aqui a gente fala o seguinte, a gente que determina. Então, esse primeiro quadradinho aqui vai ser o jeito, a minha noite de sono, se eu dormir bem ou se eu dormir mal. A outra aqui vai ser se eu acordei com dor no corpo ou se eu acordei ok. A próxima vai ser o meu trabalho, se eu estou produtiva ou se eu não estou produtiva. O outro vai ser o meu relacionamento com o marido, ou com o filho, ou com as pessoas, se vai estar ok, ou se eu estou mais brava e briguenta. E como que a gente vai sinalizando isso na mandala? Através de cores. Então, ó, eu gosto de fazer assim no começo. Quando está pintado, é um semáforo, então quando está pintado de verde, é porque está ok. Quando está pintado de amarelo, é porque a coisa foi mais ou menos. E quando está vermelho, é porque foi ruim. Para que a gente faz isso? Para começar a entender o nosso corpo. Para começar a entender que em determinado período do mês, eu vou ficar esquisita, por exemplo. Olha só, eu tenho essa aqui, dá para ver bem isso. Nessa minha aqui, ó, que eu não tô vendo, mas aqui, essa minha, eu também posso fazer o seguinte, né, gente? Tô sofrendo aqui. Aí, agora sim. Nessa minha aqui, onde tá amarelo, tá vendo aqui, ó, aqui tem amarelo, aqui tem amarelo. São dias de crise de ansiedade muito grande. Aonde está azul ou verde são dias que eu estava focada, produtiva, bem. Aonde está esse daqui é dia que a ansiedade daqui ficou pior ainda, ficou ainda mais intensa. Isso foram cores que eu determinei, porque eu que montei ela dessa maneira. Aí, quando a gente vai para o outro mês, a gente começa a ver que tem padrões, ó. Nessa época aqui, se a gente comparar esse mês com esse, eles são muito parecidos aonde as cores estão localizadas. Isso me indica que tá chegando a lua cheia, eu fico ansiosa. Ou tá chegando a lua nova, eu tenho dor de cabeça. Por que isso é legal? Porque eu começo a conseguir programar o meu mês
baseado nesse padrão que eu identifico do meu corpo. Então, se eu vou montar uma sequência de aulas como a gente fez aqui, eu olho lá nas minhas mandalas, vejo um padrão, procuro o intervalo de dias que eu vou estar mais bem disposta, com foco bom, sem dor de cabeça, bem comunicativa e marco essa imersão nesses dias. Aí eu olho, tem uma semana atrás, por exemplo, era ali aquela semana que eu estava indisposta, irritada, sem vontade de fazer nada. Eu não ia marcar a imersão lá naquele dia, porque eu ia ser a primeira a não aparecer aqui. Ou eu ia aparecer brava pra caramba e a coisa não ia fluir. Então, a mandala lunar é uma super tecnologia para a gente aprender a ouvir o corpo, para a gente aprender a entender o que o meu corpo está falando para mim em cada pedacinho do mês. E a gente mede o mês pela lua e não pelo número, porque a energia não sabe se hoje é dia 10, 11, 15, 20. Para a energia, tanto faz o número do calendário gregoriano que foi o homem que colocou. Mas a energia consegue entender que a lua está cheia hoje. A lua é, né, o nosso astro natural, o satélite natural da Terra, ela tem uma força magnética sobre as águas enorme. O nosso corpo é 70% água. Então, se ela puxa a maré, se ela faz o que faz nas coisas, por que ela não faz dentro do nosso corpo? E por que não ensinam a gente a monitorar isso no nosso corpo para a gente ter essa flexibilidade de falar: essa semana, querido, desculpa, não vou sair porque eu não vou estar boa. Deixa para a semana que vem. Olha como é um saber perdido, esquecido, mas que é extremamente libertador para nós mulheres. Para homens também, mas para a mulher mais ainda. A mulher tem o ciclo menstrual regulado pela lua, os partos regulados pela lua, todo o nosso ciclo hormonal conectado com a lua, e ninguém conta isso pra gente. Isso fica lá, esquecido. Ou esquecido não, escondido, porque se a gente toma posse desse conhecimento, a gente desmonta o que eu falei, toda a rede que se beneficia da gente só se doar, se doar, se doar e não se priorizar. Fazer a mandala, entender ali a sua dinâmica, é uma forma de você começar a entender quais são os momentos que você precisa se priorizar e quais são os momentos que você pode se doar para o outro. Tá vendo como não é interessante para as pessoas que a gente saiba disso? Então, quem tiver no Travessia vai ter uma aula sobre isso, vou mandar as mandalas, vou ensinar como é que preenche, vou pegar no pé para fazer, porque é uma rotina, é sim como é que fala? Um exercício de disciplina. Eu comprei esse cadernão, gente, parece uma bíblia. Mas eu coloquei todas as minhas mandalas aqui. Tem 5 anos de mandala aqui, para vocês terem uma ideia. Porque depois que você pega o jeito e cria o hábito, você não quer nunca mais parar de fazer. Porque ela te dá muito poder de ação sobre o seu corpo, te dá muito entendimento sobre o seu corpo e te dá muito poder mesmo com relação aos outros, sabe? É muito incrível. Aí a gente vai ter uma aula dos arquétipos femininos, aquele que eu comentei, que são a criança, a mãe, a feiticeira e a anciã, arquétipos completamente ligados à mandala lunar e ligados aos nossos ciclos hormonais. Vai ter algumas meditações guiadas e vai ter um workbook, que são 10 exercícios do estilo daqueles que eu estou mandando para vocês essa semana, para continuar esse trabalho sempre que você precisar, para estar à mão e você poder repetir. E quem entrar até o domingo, que é o dia 15, ganha essa imersão aqui que a gente está gravando, todas essas aulas, aí você ganha para ter acesso vitalício, senão o acesso termina no domingo. Então, são 4 meses, são 8 encontros, até domingo. O valor é R$ 247 por mês, então são 4 meses.
E são 10 vagas, porque é um atendimento individual. Não tem nem como eu fazer isso em grupo. Por quê? Eu vou atender vocês, a gente vai conversar de coisas muito particulares, da Ana, de coisas muito particulares da Indiara. Não faz sentido fazer isso num grupo. Se tiver em grupo, você vai ficar tímida, não vai falar sobre o que você quer falar, não vai se soltar. Então, é um atendimento terapêutico mesmo, é individual. Por isso, tem poucas vagas, porque não dá para juntar pessoas, não dá para fazer isso em grupo. Eu estou contando tudo isso aqui dentro da imersão Prosperidade Sem Culpa em primeira mão. Ainda nem foi, só vai amanhã isso aqui para o mercado, só amanhã isso vai para a rua. Então, vocês são as primeiras a saber. Então, a sua travessia de mundos começa aqui. Se vocês se interessarem, quiserem saber de mais detalhes, depois vocês me chamam, eu mando tudo que vocês quiserem saber. E agora que a gente já acessou o valor da nossa história, que a gente já olhou para as nossas crenças, que a gente já olhou para o nosso corpo, já entendeu como é que o nosso corpo reage a tudo isso, a gente vai continuar a nossa limpeza e a gente vai hoje fazer um processo muito profundo e poderoso de cocriação. Eu acho que vocês vão gostar muito. Conta para mim, o que você aprendeu sobre agora, depois desses 3 dias, sobre ser uma mulher visível, no sentido de se colocar no mundo, no sentido de aparecer? Eu quero que você pense sobre isso e, principalmente, onde é que isso ressoa no seu corpo. Dói em algum lugar? Dá uma pontada em algum lugar? Esquenta? Esfria? Qual que é a percepção quando você fala para você mesmo? Agora eu tenho coragem de aparecer. Tem essa percepção no corpo? A gente vai descobrir agora. Não se trata de aprender mais, não, e sim de se lembrar quem você é e de ser paga no seu trabalho para você ser quem você é, para você deixar de ter que se vestir de uma máscara para ir trabalhar. Se trata de você conseguir continuar trabalhando, continuar sendo paga, continuar sendo, né, para fora quem você é, mas sem pegar a sua essência e escondê-la em casa, esconder lá dentro de um armário. A travessia entre os mundos vai fazer isso, vai pegar esse seu eu que fica escondido e vai empoderar ele para que ele também possa ser visto e ser conhecido pelas outras pessoas. Vamos lá? Depois eu quero que vocês me contem quais foram os insights de hoje. E a gente vai fazer uma sessão mega poderosa. Vocês estão com água? Sim. Toma um golão. Tô com ela todinha escrita aqui para ficar bem bonitinha. Vou tomar um gole também. Vou trocar aqui. Então vamos lá. Senta bem confortável. Foca na sua respiração. E começa a prestar atenção lá naquela chama de vela que está dentro do seu coração. Começa a respirar nele e começa a perceber que conforme você respira, essa vela, essa chama vai ficando maior. Ela cresce do tamanho da sua caixa torácica.
Agora você inspira e ela chega até a altura da sua cintura. Na sua próxima respiração, ela já vai chegando próxima ao seu joelho. Na sua próxima respiração, ela chega a tocar o chão. E aí ela começa a entrar na terra. Ela começa a descer, passa por uma camada de grama, passa por uma camada de terra, por uma camada de pedra, vai descendo, passa numa camada de terra vermelha, passa por uma camada de terra preta e desce na velocidade da luz, chegando lá no cristal do centro da Terra. Absorve toda essa vibração desse cristal, presta atenção nele. Olha bem para as cores que ele tem, se ele brilha, se ele é uma drusa ou se ele é um cristal rolado. Aproveita esse momento para se abastecer. E aí agora, essa sua chama começa a subir, e ela sobe na velocidade da luz, até chegar lá na camada de terra preta. Passa por essa camada, continua subindo, passa pela camada de terra vermelha, continua subindo, passa por uma camada de pedra, uma camada de terra, uma camada de grama, e entra pela sola dos seus pés, subindo pelas suas pernas, energizando o seu chakra básico, o seu chakra sexual, o seu plexo solar, o seu cardíaco, o seu laríngeo, o seu frontal, e sai pelo topo da sua cabeça, pelo coronário, na forma de uma bola de luz. Uma pequena miniatura sua entra nessa bola de luz e se sente completamente segura e protegida. Nada pode te atingir estando nessa bola de luz. E aí você começa a subir, sobe em direção ao teto da sua casa, continua subindo, começa a ver as luzes do seu bairro, continua subindo, vê o contorno da sua cidade. Sobe mais, começa a ver o contorno do Brasil, começa a ver o litoral. Sobe mais, passa pelas nuvens. Sobe mais um pouco, agora deixa a atmosfera para trás, começa a subir. Você vê a lua, vê o sol, vê os planetas, vai subindo. E aí você vai deixando a Via Láctea para trás e continua subindo. E aí vai deixando o nosso universo para trás. E aí você passa por uma camada de luzes claras, por uma camada de luzes escuras, seguida de claras, vai subindo. Passa por uma camada de luz dourada, continua subindo. Passa por uma camada de luzes coloridas, com aspecto de gelatina, um ambiente bem fofinho. E continua subindo, vai subindo. Passa por uma camada de luz cor-de-rosa, que empurra a gente para cima, nos dá um impulso, como se fosse um estilingue. E a gente continua subindo. E aí lá longe você vê uma luz branca perolada,
e se dirige até lá. E para chegar até lá, você vai indo cada vez mais alto e profundo, mais alto e profundo, mais alto e profundo. E você chega na luz branca perolada. Tem uma porta, você entra. E lá dentro, a sua bola de luz começa a se dissolver e você se torna um com o todo. Criador, criadora de tudo que é, anjos, mestres, guias, mentores, ancestrais, Mãe Divina. Gratidão por esse momento, por esse local, por esse portal de transformação. Gratidão por agora a gente estar nesse espaço de expansão, por podermos retreinar o nosso cérebro via neuroplasticidade, por poder expandir a nossa visão, a nossa leveza e a nossa alegria. Gratidão que agora a gente já consegue ter um pouquinho de consciência sobre os padrões que estão nos fazendo ficar mais paradas, mais paralisadas. Gratidão porque agora a gente já sabe que pode mudar isso. A gente já sabe que podemos honrar os nossos ancestrais sem ter que repetir a história deles, sem ter que repetir as crenças deles, que a gente pode honrá-los mesmo sendo diferentes. Gratidão por estar sempre disponível, Criador, e por ter essa energia de criação, de movimento, de amor, e por poder fazer parte de tudo ao nosso redor, por fazer parte das nossas células, por estar em toda a nossa vida. Gratidão porque agora a gente está se abrindo para poder trazer cada vez mais a energia da consciência, do amor e da criação para materializar os nossos sonhos e cocriar a vida que a gente deseja viver. E agora eu quero que vocês visualizem essa luz branca muito brilhante e que mentalmente você coloque para você mesma 5 coisas que você tem pelas quais você é grata. Quero que você traga elas à sua frente agora. E que você deixe essa luz branca banhar essas coisas, ou essas pessoas, ou essas situações. Imagine que esse campo de gratidão é bem grande. E que ele está ao seu redor, você está no centro dele. E que conforme você respira, ele vai ficando maior e maior e maior, como aconteceu com a chama de luz lá do início. Então você está no centro dessa bola de gratidão. As 5 coisas pelas quais você é grato estão aí dentro também. E você olha para elas e sente tanto amor e tanta gratidão que esse amor vai fazendo essa sua bola ficar grande, 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 muito grande. E agora, nesse clima de amor e de gratidão, eu quero que você olhe para o futuro e comece a visualizar tudo que você quer viver daqui para frente. Pode ser sentimento, pode ser pessoa, pode ser uma casa, pode ser um carro, pode ser uma viagem. Vai colocando como se fosse um filme, como se você estivesse assistindo a um filme da sua vida futura. E coloca tudo isso e vai sentindo muito amor por essas coisas.
E aí percebe que a luz branca está banhando cada uma dessas cenas. Está tudo muito branco. E essa energia branca, você olha bem e vê que ela está brilhando de dentro das cenas. Não é que ela está vindo de fora e banhando. Ela está banhando, mas ela também está saindo de dentro das cenas. É tudo muito brilhante. É tudo muito branco. E agora, imagina que você, de dentro dessa sua bolha de gratidão, com as 5 coisas pelas quais você é grata e com o filme da sua vida, tá tudo dentro da mesma bolha. Você estica os braços como se fosse um polvo e pega essas coisas, pega essas sensações, pega as pessoas, pega as situações do futuro e traz tudo para muito perto de você. E nesse momento você sente que a luz branca delas te preenche e que a sua luz branca preenche essas coisas também. E diga mentalmente: Criador, eu tenho tudo isso manifestado na minha vida agora, com leveza, com facilidade, com abundância, com alegria e da maneira mais elevada para o bem maior. Gratidão, Criador. Está feito, está feito, está feito. E agora, imagina que essa bola de luz branca tem tanta energia, mas tanta energia, que você vai esticar os seus braços para a lateral e essa bola vai explodir. E todo esse amor e toda essa gratidão vai se espalhar pelo universo inteiro. É como se você estivesse pegando todo esse seu amor e esse lado bom seu e explodindo e mandando para cada cantinho do universo, compartilhando esse sentimento com todo mundo. É muita energia e é muita potência. E agora tudo é branco, tudo é amor e tudo é gratidão. E eu vou propor para vocês agora uma sequência de downloads, então os que vocês aceitarem, vocês podem fazer que sim com a cabeça, aí na casa de vocês mesmos, tá? Posso trazer para vocês a sensação de expandir seus sonhos, a sua verdade, sem medo, sabendo que você está segura? Posso trazer para você a sensação de que é seguro compartilhar as suas ideias e os seus projetos? Posso trazer para você a sensação de que é seguro compartilhar as suas conquistas com as pessoas? Posso trazer para você a sensação de que quanto mais você faz isso com amor, mais protegida você está? Posso trazer para você a sensação de que honrar a história dos seus antepassados com audácia, com ousadia de ser diferente, não é uma afronta, é uma honra? Posso trazer para você a percepção de que os seus antepassados torcem pelo seu sucesso, pela sua felicidade, e que quanto mais você consegue cocriar a sua vida, mais felizes eles ficam com as suas vitórias? Posso trazer para você a sensação de se sentir apoiada pela bagagem ancestral que você carrega e que você pode se conectar com eles pelo amor, mesmo que você seja diferente deles? Posso trazer para você a sensação de que é seguro ser ousada, sem medo de críticas ou de julgamentos? Posso trazer para você a sensação de que você está pronta, está preparada para mudar e que é seguro escolher
coisas diferentes e situações diferentes. Posso trazer para você a sensação de reconhecer o seu processo de evolução e de enxergar com clareza que quem você é hoje já foi um sonho do seu passado ou de algum ancestral e que você hoje tem mais recursos do que você precisa para ir além. Posso trazer para você a sensação de que você é amor e que você escolhe vibrar no amor em tudo que você faz? E que assim já é, que assim seja. Agora eu quero que vocês visualizem bem na frente de vocês aquela cachoeira de luz branca, de amor incondicional. Você vai até a cachoeira, entra embaixo dessa luz, toma um banho, deixa que essa luz limpe todos os seus corpos, retire de você qualquer resquício negativo, de tristeza, de incapacidade. E que isso vai sendo decantado lá para o centro da Terra. E essa luz vai preenchendo qualquer espaço que tenha ficado vazio no seu ser. Essa cachoeira vem trazendo a sua nova versão. E essa nova versão começa a descer. Ela passa, ela deixa a luz branca, ela desce com a ajuda da luz rosa, passa pela camada de luzes coloridas, desce pela camada de luz dourada, morada da nossa alma, desce passando por uma camada de luzes claras, de luzes escuras e de luzes claras novamente. Começa a ver a nossa Via Láctea, vai passando por ela, começa a ver o Sol, a Lua, os planetas, vem chegando próximo da Terra, passa pela atmosfera, vem descendo, passa pelas nuvens, vem descendo, começa a ver o contorno do Brasil, começa a ver o contorno da sua cidade, visualiza as luzes das ruas, vem descendo, vê o topo do seu prédio ou da sua casa, o telhado. Entra na sua casa, passa pela sua cabeça, desce pelo seu corpo e entra na Terra, passando por todas as camadas da Terra, descendo na velocidade da luz até o cristal do centro da Terra, para que ele possa ancorar todas as mudanças, todos os downloads que a gente fez hoje, que ele possa dar força para cada uma enfrentar os nossos processos de desapego, enfrentar os nossos processos de renascimento da melhor maneira possível e para o bem de todos. E aí a gente respira fundo e a nossa energia começa a subir de novo na velocidade da luz, passa pelas camadas de pedra, de terra e de grama, entra pela sola dos nossos pés, sobe pelas nossas pernas e vai encaixando no nosso chakra básico, sexual, plexo solar, cardíaco, laríngeo, frontal e coronário. Bem devagar e bem gentilmente. Começa a mexer os dedos das mãos, dedos dos pés, os seus braços. Faça movimentos bem lentos e bem curtos. E assim que você se sentir pronta, pode abrir os olhos.
Bem-vindas de volta. Respira fundo, toma água. E me digam como é que vocês estão se sentindo. Estou me sentindo bem. E agora, quando eu abri os olhos, parece que, não sei se é uma sensação, mas parecia que eu estava com a visão mais ampliada. É uma percepção extrafísica essa. Fisicamente, sua visão está normal. Sim. Mas a sua intuição, o seu campo energético, espiritual, esse daí estava aqui, ele fez assim. Essa é a sensação, né? É normal. Conforme a gente vai passando por sessões de teta, subindo até a luz branca, fazendo esses exercícios de expansão, é normal a gente ter essa percepção. E isso vai com a gente para a vida, né? É isso que eu digo quando o caminho está dentro. A gente fica mais intuitivo. No trabalho, alguém vem falar com você, você já sabe o que a pessoa vai falar. Ainda mais você, Ana, que já é super intuitiva, vai ficar ainda mais. Porque vai ampliando. A beleza desse processo é a visão amplia, a intuição amplia, mas ao mesmo tempo você para de virar uma esponja. Você consegue ver a intenção das pessoas antes que isso chegue até você. Então é uma forma de se blindar também. Entendi. Entendeu? Que bom que você está com essa percepção dessa ampliação. Vai te ajudar muito em todos os seus processos. Diara, você está bem? Sim, estou bem, sim. Eu sinto que eu senti essa ampliação também, mas Sim. eu sinto algo mais assim quando você falou que o que a gente, que parte do seu corpo fala, né? Sim, Quando você se pergunta sobre o processo, né? sim. É o meu chakra cardíaco. É o meu Querer chakra cardíaco. expandir todo esse amor. Exato, exato, isso aí mesmo. É, Então, eu sinto essa expansão assim a partir do chakra cardíaco e uma paz muito grande. olha que legal. O seu processo de expansão é pelo amor e não pela razão, Eu também eu estou né? percebendo isso. Eu estou percebendo isso. E eu sempre trabalhei com a razão, né? Porque eu sou Sim. das exatas, das ciências exatas. A Ana, a Indiara é engenheira. Ah, E a Ana é advogada, Indiara. Então, estamos nesse ambiente. Mas, assim, e olha como é até meio contraintuitivo, né? Uma pessoa engenheira que é tão das exatas, tão racional, o seu processo de crescimento tem que sair do racional. Não é racionalizando as situações, é sentindo. É permitindo a troca pelo sentimento. Exatamente. E a troca Exatamente. pelo sentimento fala o que pra gente? Flexibiliza. Fala o quê? Fala o quê? Para flexibilizar a percepção, para É, é res- deixar o controle de lado. Ah, Porque o então, controle é racional. E aqui o exato, cardíaco não é racional, ele sente. E ele sente o que chega para ele, sem controlar. exatamente. Eu tenho percebido que ultimamente que eu estou treinando deixar o controle de lado, Uhum, que algumas coisas na minha vida estão caminhando melhor, começaram a caminhar melhor. pois é.
É por aí a brecha. Então, aproveita que já você está com essa percepção dessa expansão e treina esse exercício. Quando estiver meditando, imagina aqui, ó, a luz do cardíaco aqui sempre vibrando e ficando cada vez maior. Faz essa visualização. Essa da chama, ela é muito eficiente por isso, porque ela dá uma coisa para a gente visualizar, que é uma chama de uma vela que vai ficando maior, fica mais fácil, às vezes, do que imaginar uma coisa, uma luz. A chama é uma coisa que a gente conhece, né? Então é fácil a gente imaginar que ela está crescendo. Sim. Vai te ajudar muito, 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 muito. Ah, legal. Bom. Meninas, obrigada por estarem aqui comigo. Eu adorei esses 3 dias. É aquela coisa, né? Quando a gente fala para o outro, a gente está falando primeiro para a gente mesmo. Então, tudo que eu falei serve primeiro para mim. São exercícios que eu faço na minha vida, que eu faço no meu cotidiano, mas que eu tenho que fazer mais. Por isso que eu tô aqui falando. Porque senão eu não estava aqui falando sobre isso. Mas super obrigada por vocês estarem aqui. Para todo mundo que vai assistir a gravação, ela fica disponível até domingo. Eu vou avisar lá no grupo. Vou mandar outro exercício amanhã. Tem outro exercício amanhã é quinta, tem outro exercício na sexta e tem outro exercício no sábado, então fiquem ligados lá. São exercícios que vão apoiar todo esse processo de desenvolvimento, todo esse processo que a gente fez e vão ajudar a gente a ancorar cada vez mais o nosso trabalho de crenças, porque é por aí que a gente começa a mudar a nossa realidade. Sei. Legal. Me diga uma coisa. Esse processo, esse curso aí da travessia, que período seria? Como ele é um atendimento individual, a gente vai com a pessoa ver um horário que seja bom. Não tem um período estabelecido, porque é um atendimento, né? Então, a gente porque vai... são 4 meses, né? São 4 meses. E então seria julho, agosto, setembro. É que em setembro eu vou estar fora praticamente o mês todo, por isso que eu estou falando. Ah, entendi. E aí daria uma interrompida, né? Porque daí eu não vou poder, vou estar viajando, não vou ter como fazer. Mas aí não teria problema, a gente estende, joga para frente. Essa é a vantagem do atendimento individual. Né? Porque se é em grupo, fica mais engessado fazer uma manobra dessas. Mas num processo individual, a gente consegue passar para a próxima semana, passar para o próximo período, a gente tem essa flexibilidade entre a gente, porque ele é um atendimento, ele é o que eu falei, é individual, porque a gente vai mexer em coisas muito particulares, e aí em grupo não faz sentido. Com certeza, né? Com certeza. Tá. Mas eu vou mandar esse material lá no grupo, aí tem todos os detalhes, fica fácil de entender, e vou mandar exercício também. Eu acho que vocês vão gostar. Tá bom, então. Muito obrigada por enquanto. Obrigada. Foi muito bom, foi muito bom. Viu, Fernanda? Muita gratidão. Muito bom, agradeço a oportunidade. E vou a vida é corrida, mas já vou tentar reprogramar isso e vou assistir novamente o curso para sedimentar tudo que você passou. Exatamente, tem até domingo para isso, então aproveita. Eu mandei os links lá, vou subir essa aula agora e já vou mandar lá também. Tá joia, tá pode bom? deixar. Podem fazer os exercícios também de teta. E o do cacau dá para fazer com água. Ontem a Dani fez com a água e também teve os mesmos resultados. Você mentaliza que aquela água é o cacau. Então, também vocês podem refazer esse exercício. Tá bom? Tá bom, então. Tá bom. Boa noite. Obrigada pela companhia. Obrigada. Até o grupo. Tchau. Tchau.